Quero ler com você o texto que eu compartilhei hoje pela manhã, que eu quero dar uma dica para você. O livro de Romanos, todo o livro de Romanos, que você começasse a ler mais. Deus tem sido tão misericordioso comigo nesses dias. Eu estou lendo há muito tempo, só que eu comecei a ler mais vezes. Só que nesses últimos dias, é como se eu abrisse vou usar uma expressão aqui, não é melhor, tá? É como se abrisse um portal, literalmente falando. Eu estou lendo e estou entendendo. É incrível, não dá para explicar como o Pai está dando compreensão do livro de Romanos. É coisa assim linda que o Pai está fazendo. Então, eu gosto muito de ouvir, colocar em áudio, e na medida que eu vou ouvindo, é como se eu estivesse entrando na história, dentro do livro. É incrível, não dá para explicar com palavras, mas eu vejo o efeito disso na minha vida, para o meu coração. Então, quando eu comecei a ler Romanos capítulo 5, está falando sobre a nossa justificação, se nós sermos justificados, começou a abrir ainda mais. E hoje, o Pai deu mais uma pitada da revelação da sua palavra para o nosso coração, e eu rogo a Deus, quero orar por isso, para que da mesma maneira que o Pai está fazendo comigo nesses dias, possa também abrir o seu coração, para que você possa compreender, como a Bíblia diz, com todos os santos, a largura, a profundidade, né, daquilo que o Pai tem para nós. Vamos orar sobre isso? Amém? Então vamos juntos. Diga assim comigo: Pai querido, em nome de Jesus, abre os olhos do meu entendimento. Eu não quero apenas o conhecimento, eu quero a revelação. Após a revelação, eu quero a prática. Em nome de Jesus, para a tua glória e o teu louvor. Amém? Assim será. E quando eu também fiquei ruim da garganta, gente, eu recebi todo tipo de receita. Danilo, dava para abrir uma farmácia. Mas foi legal, assim, todo mundo quer ver o bem, né, da gente, né? Então, pano com álcool, gengibre, canela, gente, foi tanta coisa, né? Olha, eu recebi de tudo, achei muito legal. E se eu fosse fazer tudo também, Jesus amado. Mas as dicas foram excelentes. Acaba a coisa que a avó fazia antes, então eu recebi também. Então eu tomei própolis, mel, não tomei remédio, tomei própolis, mel, como é que chama? Guaco. Quem conhece guaco? Já viu guaco? Na minha família, na Casa Verde, tem até pé de guaco. Guaco. Aí eu fui numa médica aqui, que ela tem farmácia homeopática, e ela mandou tomar, e achei interessante, e eu estou fazendo, gente. Não recomendo, mas eu estou fazendo. Tomar azeite. Detalhe, para lubrificar a corda vocal. Faz sentido, né? Azeite para lubrificar. Então, uma colherzinha de azeite. Eu não sinto gosto não, tá, Ronaldo? Eu jogo logo na goela, assim, ó. Cai lá direto nos caninhos já. Então, Romanos capítulo 5. Presta bem atenção, porque esse texto vai entrar no seu coração e vai produzir um efeito no nome de Jesus, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz. Diz assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Diga comigo, paz com Deus. Pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos o acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Justificados, pois, pela fé. Essa justificação pela fé, o Senhor nos tornou justos em Cristo Jesus. A obra que Cristo realizou na cruz do Calvário foi para nos justificar, nos tornar justos. A dívida foi paga, a condenação acabou. Então, quando eu entendo isso pela fé, eu recebo, pela graça de Deus, a capacidade de ser revestido por Deus de uma autoridade espiritual. Presta bem atenção nisso. Essa capacitação vem porque você está em paz
com a pessoa mais importante desse mundo, que é Deus. Com quem? Deus. Porque quando alguém peca, quando alguém erra, a primeira coisa que ele faz é fugir de Deus. Fugir de quem? De Deus. Deveria ser o contrário, porque Deus é Pai. Nós deveríamos correr para o braço do Pai. Porque o Pai está sempre com os braços abertos para nos acolher. Então, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos o acesso pela fé, e é esta graça a qual estamos firmes. Existe uma graça que o Pai liberou para nós, na medida que nós entregamos nossa vida para Jesus, na medida que recebemos Jesus como Senhor da nossa vida, o Pai libera uma graça para a nossa vida. E detalhe importante, ninguém pode roubar essa graça da nossa vida. Ninguém pode tirar essa graça. Essa graça foi liberada sobre você, e aí você só sai, ou seja, você só perde a graça, e fica sem graça, quando você não reconhece essa justificação sobre a sua vida. Presta bem atenção nisso. A pergunta que o Pai fez para nós hoje pela manhã foi: aonde nós perdemos a nossa paz? Porque muitas vezes nós estamos numa caminhada com Jesus. Já vivi situações e experiências, e por algum momento, alguma situação acontece e você se sente sem paz, sem vontade de ler a Bíblia, sem vontade de orar, colocando a culpa em todo mundo. A gente vive assim muitas vezes. Não tem vontade de ter comunhão. Já tive no meu passado, no início da minha conversão, e depois um pouquinho mais para frente, momentos que eu não queria sair de casa. Já vivi isso. Mas essa graça, ela vem para nos fortalecer e para nos sustentar. E quando eu entendi que a minha intimidade, minha comunhão com Deus mudaria isso, muda tudo. Secreto com o Pai. Então, somos justificados pela fé e temos paz com Deus. Caminhando a essa graça que nós estamos firmes. Assim nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Há uma glória que o Pai quer liberar sobre a minha vida e sobre a sua vida. É uma glória que o Pai quer que fique muito claro que você carrega a presença de Deus. Essa presença te dá descanso. A gente acha que descanso é a gente ficar em casa de férias, né? Quem quer ter férias aqui? Deixa eu ver. Quer férias? Tá bom. Vou pensar no seu caso. Mas essa graça nos leva a fazer tudo o que tem que ser feito para o Pai num descanso. Esse descanso nos leva a fazer tudo com leveza. Eu não sei o que está acontecendo no meu interior nesses dias, mas há um descanso. Há um descanso. Por mais que a gente corre, por mais que a gente faz, há um descanso. Ah, pastor, você não fica preocupado? Fico. Quem não fica preocupado? Quem aqui não fica preocupado? Eu fico. Mas há um descanso. Descanso nele. Descanso em quem? Nele. E aonde eu encontro esse descanso? Quando eu entro na intimidade com ele. Eu não vou cansar de falar isso, sabe por quê, irmãos? Enquanto a gente não descobrir o caminho da intimidade com Deus, nós vamos continuar lutando sozinhos. Intimidade com Deus é lugar de descanso. Intimidade com Deus, e não dá para desenhar. Você tem que praticar. Você pode dizer para o seu irmão, não dá para desenhar, tem que praticar. Porque se tem um lugar que o Pai quer nos levar, é de volta à intimidade com Ele. É um lugar de descanso. É um lugar em que o Pai fala conosco.
A gente fala com Ele e Ele fala conosco. Agora que interessante, quando você for falar com o Pai e você não tiver uma resposta, Ele vai dar para você uma promessa. Você nunca sai de mãos vazias. Se agarre nas promessas. Se agarre nas promessas. Porque você não vai sair de mãos vazias. Amém? Parece incrível, mas a semana passada eu estava falando sobre esse mesmo assunto. A pergunta que vem para o meu coração é: quanto tempo nós desenvolvemos no secreto com Deus? Quanto tempo nós estivemos ali para falar com Ele? Vou dar uma dica para você. O melhor horário para falar com Deus é na madrugada. Ai, pastor, eu fico tão cansado. Vou dar outra dica para você. Toda vez que você acorda e perde o sono, é porque Deus está acordando você. Quando é que já perderam o sono na madrugada? Deixa eu ver. Olha lá. E pode ver que é o mesmo horário. Faz sentido, não? É o mesmo horário? Hã? É no mesmo horário, às vezes. Meu Deus, 3 horas da manhã perdi o sono. É para orar. É para quê? Orar. Eu não estou falando nenhuma novidade para vocês, irmãos. Amém? Então, caminhando aqui. Não só isso, verso 3. Mas também nos gloriamos aonde? Aonde? Nas tribulações. Por quê? Porque a tribulação tem um propósito. Na vida de um filho de Deus, nenhuma tribulação acontece sem propósito. Quantos estão entendendo? Amém? Quantos aqui já passaram por tribulações? Quantos já passaram? Passou? Quando você passou, não aconteceu alguma coisa boa? Hã? Edivane? Como é que chama seu marido mesmo? Hã? Ricardo, está me devendo uma pizza faz tempo. Não esqueci não, viu, Ricardo? Eu cobrei publicamente para ficar gravado. Toda vez que você passa por uma tribulação, você fica melhor. Ou seja, há um trabalhar de Deus na nossa vida. Toda vez que você passa por uma tribulação, é porque o Pai está permitindo para você ficar melhor para ajudar os outros. Acredite, um filho amado de Deus não vai passar por uma tribulação para te matar na fé, não, é para você crescer. Porque quando você está no aconselhamento, quando já fizeram aconselhamento para alguém? Um dia, já fizeram, atendeu alguém, aconselhou alguém, quando já fez isso? Quando você está atendendo alguém, e você fala assim, eu já passei por isso, muda tudo o aconselhamento. Hein, doutora Silvana? Muda tudo. Quando você fala assim, eu já passei por isso, pronto. Por que você passou? Porque Deus estava olhando, sabe para quem? Para essa pessoa que você vai aconselhar. A Bíblia diz que com a mesma consolação que sois consolados da parte de Deus, consolai-vos uns aos outros. É o 2 Coríntios 6 que eu li esses dias aqui. Recomendáveis em tudo. Como é que você vai ser recomendável se você não passar? Como é que vão recomendar você a um assunto que você não tem um gabarito? Faz sentido ou não? Hã? Faz. Pode ser que você já foi chamado para consolar pessoas exatamente do momento que você estava vivendo. Por quê? Porque o Pai permitiu você passar pensando naquela pessoa. A gente sempre diz aqui, né, que Deus salva alguém pensando em outro alguém. E tem que perguntar para Deus, Deus, quem o Senhor quer salvar através da minha vida? Porque Deus não salvou você à toa. Salvou? Só para você ficar bonitinho aqui nesse aquário? Peixe, não. Não é assim que peixe fica no aquário? Não. Deus salvou você pensando em alguém. Você pode dizer isso para o seu irmão? Deus salvou você pensando em alguém. Eu creio nisso.
mas também nos gloriamos nas tribulações. Ninguém quer se gloriar em tribulação. Porque sabemos que a tribulação produz o quê? Produz o quê? Diga comigo, perseverança. Mas bem forte mesmo, bem forte, vai. Perseverança. Pronto, aí você acorda o irmão que está... Brincadeira, não tem ninguém dormindo, ainda não. Perseverança. O que é perseverar? Fala para mim o que é perseverar. Hã? O que é? Hã? Não desistir. Que mais? Quando vem essa palavra perseverança, seguir em frente, paciência. Que mais? Avançar. A perseverança é um caráter aprovado. A perseverança, as tribulações, vai trabalhar no nosso caráter. Às vezes Deus permite a gente passar por algumas situações para nos aprovar. Ele permite nós passarmos por umas situações porque Ele quer algo maior que Ele tem para a nossa vida. Como estão entendendo? Então, vai literalmente tratar com o caráter. Ninguém sai de uma UTI orgulhoso, sai? Sai da UTI, eu sou o cara. Sai assim, não? Não, sai miudinho. Porque lá lavaram ele. Não foi assim na UTI? Deram banho nele. Coisa que ninguém... Eu sei porque eu já estive no hospital. A coisa mais horrível é alguém ter que dar banho em você. Hein, Danilo? Ninguém gosta disso. Gosta? Não. Mas a gente passa por algumas situações para quando você for cuidar de alguém ou for abençoar alguém, você sabe o que você já passou. Eu já fui ajudar muito em UTI. Já peguei muito papagaio. Sabe o que é papagaio? Porque ele é enfermeiro. Já fui ajudar pessoas em UTI. Cuidei de um senhor aqui em Santo André, 10 anos. Um amigo precioso. Levando no AC Camargo, uma vez por semana. Eu tinha aquela Jorne vermelha, né? Todo mundo achava que eu era chofer dele. Parei uma vez numa padaria para ele e para a esposa dele, que eu deixava ele, era um casal de senhores, seu Walter e Dona Sueli. Aí sentavam atrás, eu com a Jorne vermelha todo, né? Aí quando eu parei numa padaria assim, o rapaz falou assim: cara, esse carro para trabalhar é incrível. Falei, é maravilhoso, você não tem noção. Porque eles estavam achando que eu era o chofer deles, né? Mas eu não me importo com isso, não. Eu sabia o que eu estava fazendo. Estava servindo no reino. Amém? E que, Senhor, eu tive experiências maravilhosas de servir, de amar, de abençoar. E eu particularmente gosto muito. Se eu não fosse pastor, eu seria enfermeiro. Estaria lá no hospital servindo, abençoando. Eu amo essa dinâmica de serviço. Então, caráter aprovado. O caráter aprovado, a esperança. Deus vai trabalhar nosso caráter para nós perseverarmos e termos esperança. Amém? Pode ser que você vai querer entender tudo que você estava vivendo até aqui, é que o Pai está trabalhando de uma maneira sobrenatural no seu caráter para você crescer. Amém? Porque essas áreas da nossa vida muitas vezes vão ser trabalhados. Aquele que se humilha será exaltado. E a Bíblia diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potentosa mão de Deus, que a seu tempo Ele vos exaltará. Nós precisamos estar preparados muitas vezes para os momentos de humilhação, mas temos que estar preparados também para o momento de exaltação. E nós, igrejas, precisamos aprender juntos. Quando alguém está no momento de humilhação, quando eu estou no momento de humilhação, eu sei trabalhar com isso. Mas preciso aprender a trabalhar quando estou no momento de exaltação. Nós, igreja, precisamos aprender quando alguém está sendo exaltado, como lidar com o assunto. E quando nós estamos sendo humilhados, lidar também. Olha que forte isso. É fácil? É fácil lidar na humilhação, mas não somos fáceis de lidar na exaltação. Como estão entendendo? Tem momentos da sua vida que pode ser que você esteja sendo humilhado.
mas vai ter momentos na sua vida que Deus vai te exaltar de uma maneira sobrenatural e você também tem que saber lidar com isso. Amém? Por isso que esse poder da ressurreição que Deus libera sobre nós nos leva a tudo isso. Então, verso 5, a esperança não decepciona. Diga comigo, decepciona. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo. Quando você está com o coração cheio de amor, você não ficará decepcionado. O texto que a Luma citou aqui, do Salmo 34, isso. Olharam para ele e foram iluminados. E os seus rostos não ficarão decepcionados. Ou uma outra versão diz, acho que é um vexame, né? Acho que é uma coisa assim. Então, a glória do Senhor vai brilhar através da sua vida. O seu rosto não ficará decepcionado. Essa decepção não haverá porque o amor de Deus foi derramado no seu coração. Quantos tem aqui um amor de Deus derramado no coração? Creia nisso. Diga assim, o amor de Deus foi derramado no meu coração pelo Espírito Santo. Amém? Então, essa perseverança vai trabalhar com o nosso caráter. Você crê nisso? Eu creio também no nome do Senhor Jesus. Então, caminhando um pouquinho mais, verso 5, finalzinho do verso 5, peraí. A esperança não decepciona, porque o amor foi derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas nisso, Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores. Ele morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Isso é um fato. Isso deve gerar em nós, sabe o quê? Ainda mais esperança. Porque nós não tínhamos esperança. E Ele morreu por nós, nos justificou de uma maneira sobrenatural. Então, eu quero liberar isso para o seu coração. Verso 9. Agora, fomos justificados pelo seu sangue. Ele nos tornou justo. O sangue de Jesus nos justifica. Então, nós fomos justificados pelo seu sangue. Muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Pois, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados por meio da morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém? A salvação não deve apenas nos alegrar. A salvação deve gerar em nós, sabe o quê? O desafio de servir ainda mais a Deus. Eu não sei a sua expectativa com tudo aquilo que o Pai libera sobre você. Mas acredite, tudo que o Pai libera sobre você é para você liberar para a vida de outras pessoas. Amém? Com ousadia, com coragem, com intrepidez. Se você for lá em Romanos, capítulo 6. Diz assim, que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça transborde? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou vocês não sabem que todos que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também vivamos uma vida nova. Uma vez que eu recebi pela fé, esse batismo na morte, com Cristo, eu recebo agora pela fé uma vida nova. Meus irmãos, nós temos que acordar todos os dias na expectativa de viver uma vida nova. Eu não sei você, mas eu particularmente, eu gosto sempre de provocar rotinas novas, situações novas. Eu gosto de provocar situações que eu possa falar do amor de Deus para as pessoas. Eu gosto de provocar situações que vai literalmente provocar as pessoas. Eu vou dar aqui algumas dicas para você, que eu sei que pode te ajudar.
Eu tenho pedido a graça do Pai, né, em situações diversas, de pedir ao Pai a revelação de como Ele quer se comunicar com alguém. Às vezes são pequenas coisas, pequenas situações que acontecem conosco, porque eu acredito muito que nada na nossa vida acontece por acaso. Amém? Nada, 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 tudo tem um propósito. Mas para a gente perceber isso, nós temos que estar ligados. Se você não está ligado, a vida continua sendo sempre uma rotina. Por exemplo, vou dar uma dica para você. Aqui na igreja, ninguém senta do seu lado por acaso. Ninguém senta atrás de você ou na frente por acaso. Ou seja, quando eu venho conectado, ligado, a qualquer momento o Pai pode me usar, pode usar você para liberar uma palavra de fé para alguém que está do seu lado. Como você entende isso? Você entende isso? Aí você pode dizer assim: pastor, eu já pensei nisso, mas eu achei que era coisa da minha cabeça. Como é que você vai saber se é coisa da sua cabeça ou não, se você não liberar? Eu vou dar a dica para você não errar. Roger que está ali, não. Está com um time aí forte, hein, Roger? Você trouxe a família toda aí hoje. Vai ficar cara essa pizza hoje aí. Ou seja, para você liberar isso para alguém, você pode falar assim: olha, eu não sei se faz sentido para você, mas Deus colocou no meu coração aqui uma palavra de fé para o seu coração. Se fizer sentido, você leva para cá. Se não fizer sentido, deixa quieto. Eu liberei aqui a semana passada a situação de pessoas que estavam infartando. E nós vimos aqui 10 pessoas sendo tocadas pela presença de Deus. Mas eu poderia ficar quieto, eu poderia correr para um hospital, poderia fazer um monte de coisa. Mas o Pai deixou claro no meu coração que era uma impressão de pessoas que estavam infartando. E o Pai tocou nessas pessoas. Na quarta-feira tivemos a mesma experiência. Eu senti uma dor terrível aqui assim, na minha cabeça. E pedi para a Kátia colocar a mão na madrugada. Ela pôs a mão, orou, a dor sumiu. Na quarta-feira, tinha uma jovem que veio aqui, que estava com aneurisma cerebral. E estamos esperando agora os resultados dos exames. Que a maneira como Deus agiu na vida dela foi sobrenatural. E assim que vier os resultados, a gente vai compartilhar com vocês o testemunho de como Deus agiu na vida dessa mulher. Eu senti toda a dor que ela estava sentindo, eu senti toda a dor. E eu sabia que era uma impressão, não fiquei com medo, porque só peru morre na véspera. E eu, como não sou peru, então não vou morrer na véspera. Tá bom? Pode ficar cegado que quando for para eu morrer, eu vou mandar convite para vocês. Alguns ficam assustados quando eu falo isso, né? Mas se Deus me avisar, gente, pode ficar cegado que eu vou avisar vocês. Vou fazer até santinho. Não faz mais santinho, né? Não faz mais, né? Maitê, você cria uma arte, Maitê. Aquele santinho que tem aquela coisinha redonda assim, né? Não é assim, não? Tá com medo? Na lápide, né? Vou colocar. Brincadeiras à parte. Vamos à frente. Verso 5. Pois nos tornamos unidos na semelhança da sua morte, o seremos também da sua ressurreição. Olha que interessante isso, irmãos. Nós falamos muito da morte do eu, da morte do velho homem. A gente enfatiza muito a morte. Mas nós não muitas vezes enfatizamos a nossa ressurreição juntamente com Cristo. Existe um poder na ressurreição de Jesus. Se nós estamos aqui hoje, é porque Jesus ressuscitou. E não ficou só nisso, Ele nos incluiu na sua ressurreição. Então o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, é o mesmo poder que habita na minha vida e habita na sua vida. Amém? Você pode aplaudir a Deus por isso? Aleluia! Aleluia! O mesmo poder. E esse poder, meus irmãos, olha, acredite nisso. Esse poder nos dá poder para viver uma vida de vitória, de autoridade, de ousadia, de fé.
de você ver situações sobrenaturais acontecendo. Por quê? Porque esse poder habita em você. Pastor, como é que eu sei que esse poder habita em mim, pastor? Se você praticar. Como é que você vai saber se esse poder habita em você se você não colocar em prática? Parece coisa de louco, né? Mas é verdade. Há poder nas suas palavras. Eu ia resgatar um vídeo hoje, mas não consegui. Mas uma outra oportunidade eu vou fazê-lo. A gente falou daquelas duas plantas, né, que receberam elogios. E essas plantas, uma recebia elogio e a outra recebia críticas. E foram por um longo tempo, uma empresa fez esse teste. E a planta que recebia elogio, ela crescia. E a que recebia crítica, ela começou a murchar. Há poder nas nossas palavras. Por isso que a Bíblia diz lá em Isaías 55:11, assim será, a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Eu repito muito isso, sabe por quê, meus irmãos? Porque eu creio nisso. Eu repito muito porque eu sei que isso é uma verdade. Isso é uma verdade. E essa verdade é prática. Quando você declara uma palavra de fé, a palavra produz o efeito. Amém? Precisamos praticar. Precisamos exercitar. Até acontecer. Se você critica alguém, se você fala mal de alguém, você está liberando sobre aquela pessoa palavras negativas. Mas se você libera palavras de fé, de elogio, de amor, de graça, essa pessoa vai ser fortalecida. Eu fui fortalecido nesses dias de uma maneira sobrenatural. Quando eu recebi 59 WhatsApp. O que eu mais tenho recebido nesses dias são palavras de encorajamento. O que eu tenho recebido de palavras proféticas nesses dias tem sido poderoso. Eu não tenho que reclamar de nada nesse sentido. Por quê? A palavra tem sido liberada sobre a minha vida. E eu quero que a palavra seja liberada sobre a sua vida. Amém? Em nome de Jesus, libere palavras de fé na sua casa, na sua família, no nome de Jesus. Porque a palavra não volta vazia. Você pode repetir comigo? A palavra não volta vazia. Em nome de Jesus. E você vai ver o efeito da palavra. Quarta-feira à tarde, estávamos orando por uma senhora que sofreu um acidente. E nesse acidente, ela caiu num restaurante e fraturou os ossos do braço. Fez cirurgia, isso já faz um bom tempo. E o braço dela é encolhido. E diz ela que nesse acidente faltou ossos. Então colocaram prótese, mas faltou osso. E ela não conseguia pentear o cabelo. Com essa mão, a mão não ia até a cabeça. E quando nós liberamos uma palavra de fé, porque eu creio, Jesus disse, venha a nós o teu, seja feita a tua, aqui na terra, como é, aonde? No céu. Então, tudo que nós precisamos tem no céu. Porque a Bíblia diz que não existe nada na terra que não tenha no céu. Então, nós cremos que o Pai Celestial tem para nós aquilo que nós oramos. E quando nós oramos por essa mulher, pela misericórdia e graça do Pai, eu tenho um vídeo disso. Qualquer hora eu coloco o vídeo para vocês verem. Como o Pai mexia no braço dela. O braço dela ficou mexendo. E, de repente, o braço que estava curto, ele esticou e ficou emparelhado um com o outro. E a mulher começou a mexer o cabelo, começou a pôr a mão no cabelo. Para a glória de Jesus. Eu não sei o que aconteceu ali dentro, mas uma coisa eu tenho certeza. A palavra de Deus produziu algo naquele corpo para a glória de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a Jesus? Pode aplaudir. Foi Ele que fez. Foi Ele que fez. Então há poder nas nossas palavras. Eu quero liberar isso sobre a sua vida para que você possa
de uma maneira sobrenatural, entender isso. Então, se nos tornarmos unidos na semelhança da sua morte, certamente seremos também da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. O que é o velho homem? O velho homem é aquele que nos impede de ter uma plenitude de vida cristã. Olha para mim, para os meus olhos azuis, por favor. O velho homem é esse que te atrapalha de orar. O velho homem é esse que te leva para a pornografia. O velho homem é que quer fazer você pecar constantemente. O velho homem, vou dar uma boa notícia e você vai celebrar já já. O velho homem é aquele que leva você a errar o alvo. O velho homem é aquele que não quer que você leia a Bíblia. O velho homem é aquele que fica causando tantos problemas na sua vida. Mas vou dar uma boa notícia para você. Você quer uma boa notícia? Aqui no verso 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Vou repetir. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele. Presta atenção. Quando alguém é crucificado, o que acontece com ele? O que acontece? Morre. Então, se o velho homem morreu, você está livre. Tentei, Jesus. Estou tentando. Vou conseguir. O seu velho homem morreu. Vamos lá. Vamos chegar lá. Para que o corpo do pecado fosse o quê? Destruído. De modo que deixamos de ser escravos do pecado. O velho homem morreu. Essa palavra, quando veio ao meu coração, meu irmão, minha irmã, gerou um resultado tão grande na minha vida. 2 Coríntios 5,14. Não tem jeito, se não morrer, fica sozinho. Mas se morrer, dá muitos frutos. 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos. Quem é esses todos que morreram? O velho homem. Jesus morreu na cruz, o velho homem morreu juntamente com ele. A Bíblia diz, em João 8,32, diz assim, João 12,32 diz assim, e quando eu for levantado da terra, a todos atrairei a mim mesmo. Ele estava dizendo, referente ao tipo de morte que ele ia morrer. Então, ele atraiu todos nós para nós morrermos com ele. Por isso é importante você conferir a sua experiência real de novo nascimento. Porque se você não morreu para o velho homem, se o velho homem não morreu, você vai viver continuamente lutando com as mesmas questões. É por isso que as pessoas vivem desanimadas, desmotivadas. É porque está que nem Paulo diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ou seja, você está levando um defunto nas suas costas e Jesus já levou sobre si todas as dores e todas as enfermidades. É dar um fim nisso. Eu não vou carregar mais esse peso. Eu estou livre do velho homem. Eu vou viver eternamente para Jesus. Eu vou fazer a vontade dele, no nome de Jesus. E esse velho homem não vai mais te atrapalhar. Está entendendo? Vai entender mais ainda. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, de modo que deixamos de ser escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Romanos 8, e aqui eu vou encerrar. Quando eu me empolgo com esse assunto, eu vou longe. Eu gosto disso. Não, antes
Antes do Romanos 8, volta aqui, filha. Fica aí mesmo. Sai daí não. A continuação desse texto aqui é maravilhosa. Verso 7. Pois quem morreu foi justificado do pecado. 8. Ora, se morremos ou não morremos? Morreram. Se morremos com Cristo, cremos que viveremos com Ele também. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Ou seja, uma vez que você foi ressuscitado com Cristo, você não vai morrer mais. A morte, o pecado, não terá domínio sobre você. Acredite nisso. Em nome de Jesus. Aqui no verso 14. Assim, o pecado não deve ter domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei, mas estão debaixo da graça de Deus. Isso quer trazer vida para nós. Romanos 8. Portanto, diga comigo, portanto. Portanto significa daqui para frente. Amém? Diga para o seu irmão, para a sua irmã que está conversando com você aí, diga assim para ele, ó, daqui para frente. É só a turma de lá vai responder. Daqui para frente, não vamos conversar mais. Tá bom, obrigado. Voltando ao texto. Portanto, que significa daqui para frente. Amém? Agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação sobre você mais. Não há condenação sobre a minha vida. Por isso que isso nos dá liberdade para viver uma vida cristã de descanso. Só entra no descanso quem descobre que morreu o seu velho homem e que você ressuscitou com Cristo. Você entra no descanso. Esse descanso te leva literalmente a fazer a vontade do Pai em paz. Por quê? Porque agora não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode repetir comigo? Agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, se eu estou em Cristo, presta bem atenção nisso. Isso é chave. Se eu estou em Cristo, não tem nenhuma condenação mais sobre a minha vida. Amém? Detalhe importante. Nós temos que estimular uns aos outros sobre isso. Porque enquanto as pessoas não tomam posse disso, elas vivem debaixo de culpa, de condenação e de medo. E detalhe mais forte ainda, e vivem no passado. A culpa, a condenação, o medo sempre está relacionada ao passado. Não é o presente. Ninguém fica com culpa, com medo do que vai acontecer no futuro. Por quê? Se você está em Cristo, você não tem mais culpa, nem condenação e nem medo. É libertador, irmãos. É libertador. Você não fica mais querendo fazer a vontade de Deus e a vontade do mundo. Não fica mais. Tem prazer em servir a Deus. Você, em qualquer lugar que você for, você vai expressar a vida de Deus em qualquer lugar. Quantos creem nisso? Amém? A vida de Deus em alguém que está livre. Então, porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida o libertou do quê? Libertou você da lei do pecado e da morte. Que aquilo que a lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado. Você pode colocar para mim, por favor, filha? 2 Coríntios 5:21. E com isso nós vamos orar. Foi por nossa causa que Deus tratou como pecador
aquele que não tinha pecado. Foi por minha causa e por sua causa. Mas olha o que ele fez. Para que nele tornássemos justiça de Deus. O Pai, quando olha para mim, o Pai, quando olha para você, ele fica satisfeito porque a justiça de Deus foi feita. Sobre você, sobre o seu marido, sobre a sua esposa, não há culpa, não há condenação, não há medo. Por isso que a Bíblia diz: não vos lembrei das coisas passadas e nem considerei as antigas, eis que faço nova todas as coisas. É libertador isso, irmãos. Eu tenho um privilégio muito grande, que eu não lembro mais do passado. O passado não me condena. É mesmo, pastor? É, porque a Bíblia diz. Eu tomei posse pela fé. Eu me lembro o dia que eu me ajoelhei na cozinha da casa da minha mãe, clamando pelo sangue de Jesus. Quando a Bíblia diz que o sangue de Jesus purifica a nossa mente das obras mortas do passado. O sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Foi como se caísse na minha mente assim um alvejante. Literalmente, o passado não me acusou mais. Acabou. Agora, quando você entende essa justiça de Deus, você se torna literalmente capacitado por Deus para enfrentar lutas, tribulações, dificuldades, enfermidades, seja o que for. Sabe por quê? Porque a graça de Deus está sobre a sua vida. Por isso que Paulo recebeu essa declaração de Deus quando ele foi lá orar, pedindo para que aquela situação mudasse. Estava sendo esbofeteado por um mensageiro de Satanás. A Bíblia diz que o Pai falou para ele: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se aproprie da graça de Deus e avance. Amém? Faz sentido para vocês? Fez sentido para você? Quantos aqui precisam da graça de Deus? Amém? O que nós precisamos fazer é se apropriar disso. Tomar posse. Vamos passar por lutas? Vamos. Vamos passar por tribulações? Vamos. O Pai quer nos aperfeiçoar? É. Mas vamos sair na frente melhor. Amém? E se o Pai precisar trabalhar um pouquinho mais na gente, ele vai trabalhar mesmo. Faz sentido ou não? Você pode ficar em pé comigo, por favor?